Olá, cursista! Espero que estejam animados para a nossa segunda aula. Hoje vamos detalhar sobre os ingredientes mais comuns para a fabricação do produto de confeitaria. Na nossa primeira aula, falei algumas dicas de como utilizá-los e agora falarei mais detalhadamente sobre cada um deles. Vamos lá? Vamos começar pelos ovos. O ovo, ele tem grande valor nutritivo, pois em sua composição há grande quantidade de proteínas, vitaminas e gorduras. As funções dos ovos nós vamos listar abaixo, começando pela estrutural. As proteínas do ovo podem ser batidas em forma de espuma, formando uma estrutura airada, relativamente estável, que é capaz de suportar outros ingredientes. Outra função do ovo é airante. Quando a espuma do ovo é submetida a aquecimento, o ar incorporado dentro das bolhas expande-se, aumentando o volume da espuma. Amaciante. A gordura existente na gema atua como agente amaciador e a lecitina como agente emulsificante. Outra função é o corante. Confere cor amarelada ao bolo. Use ovos frescos e médios. Como já disse, nas dicas, use-os em temperatura ambiente. Se os ovos estão na geladeira e você quer utilizá-los naquele momento, tire-os pelo menos 1 hora antes. Por quê? Porque em temperatura ambiente, os ovos incorporam mais ar e ficam mais leves do que os ovos gelados. Com isso, podemos concluir que o principal efeito dos ovos no resultado do bolo é a textura, deixando a massa firme, e concluímos também que, dependendo da quantidade de ovos utilizada, é possível reduzir a quantidade de fermento e os bolos elaborados com uma grande quantidade de ovos podem excluir também o uso de gordura e líquidos. A quantidade de ovos traz aos bolos uma consistência delicada e apresenta um sabor muito mais apreciado. É o caso do pão de ló que iremos aprender na nossa aula prática. Passando para o outro ingrediente, que é a farinha, vamos ver as suas especificidades. A farinha, ela é extraída da parte inferior dos grãos de trigo, chamado de endosperma, e é responsável pela estrutura, forma e consistência da massa. O endosperma é extraído quando, eliminadas todas as impurezas do trigo, ele é lavado com água e fica por 12 horas descansando. E é esse processo que facilita a extração do endosperma. Após esse passo, dá início à moagem, que nada mais é que a transformação dos grãos em farinha, feitos com moinho de rolo ou de cilindro. Após essa etapa, a farinha ela passa pelo processo conhecido como granulação. Ou seja, a farinha é peneirada em peneiras vibratórias com aberturas diversas de malha, que separam a farinha de acordo com o tamanho do grão, dando a elas a seguinte classificação: farinha especial, farinha comum e farinha integral. Vamos falar agora da farinha especial. A farinha especial, ela é obtida a partir do cereal limpo e é extraída da parte central do endosperma. Apresenta tonalidade mais clara e granulação mais fina.
A farinha comum, ela é obtida também a partir do cereal limpo e da parte mais externa do endosperma, próxima da casca. E por isso apresenta tonalidade mais escura e granulação mais grossa. Passamos agora a falar sobre a farinha integral, que também é obtida a partir do cereal limpo e é extraída da casca do gérmen e do endosperma, por isso o nome integral. Ela é bem escura e bem grossa. Podemos concluir com tudo isso que foi falado que para o melhor resultado, a farinha de trigo deve ter uma granulação fina ou ser peneirada, numa peneira de malha fina. Isso antes de adicionar a massa, pois assim acontece uma maior absorção de água e açúcar, favorecendo o rendimento do seu produto. E deve ser adicionada aos poucos e mexendo delicadamente de baixo para cima. Vocês estão lembrados que isso foi demonstrado na aula anterior. A farinha integral para massa e bolos deve ter alta capacidade de carregar líquidos e reter a umidade do produto final, além de outras propriedades, como teor em proteína, que varia entre 8% a 10%. A maioria das receitas pede farinha de trigo e mais um agente de crescimento, chamado de fermento em pó, e às vezes é utilizado também o bicarbonato. As farinhas que já têm seu próprio agente de crescimento só devem ser usadas em receitas específicas. Vamos abordar essas questões nas aulas práticas. Então vamos falar sobre a diferença entre fermento e bicarbonato. O fermento em pó e o bicarbonato de sódio são produtos químicos. Até aí tudo bem. Eles são utilizados em bolos e biscoitos e têm a função de dar volume e leveza à massa. Os dois liberam dióxido de carbono, que nada mais é do que gás carbônico. E esse gás carbônico que são responsáveis pelas bolhas que fazem a massa crescer. Agora, o bicarbonato de sódio, ele libera o dióxido de carbono ou gás carbônico quando misturado com algum ácido líquido, como limão, vinagre, iogurte, leite e vários outros ácidos líquidos que a gente pode utilizar no bolo. E ele vai começar a reagir imediatamente quando em contato com este ácido líquido. O cacau em pó é também um elemento ácido, porém só irá reagir com o bicarbonato quando entrar em contato com algum líquido. Quando você adicionar um leite, quando você adicionar um suco de laranja, aí o cacau tem essa função também de ácido, ok? O bicarbonato, ele também libera carbonato de sódio, um elemento que tem um sabor bem desagradável, mas que será neutralizado pelo ácido. O fermento em pó, ele já tem esse gás carbônico na sua formulação. Ele não precisa ser adicionado nenhum líquido para que ele possa agir e liberar o gás carbônico. Essa é a diferença entre fermento e bicarbonato. Passaremos agora a falar sobre as gorduras. É um ingrediente determinante para a estrutura da massa do bolo. Daí a importância da qualidade e da quantidade. As mais usadas são manteiga, margarina, óleos vegetais e em uma proporção de 20% em relação ao açúcar, desde que seja menor que a farinha. Bolos preparados com mais açúcar devem ter a quantidade de gordura dobrada,
para melhorar a maciez e o sabor, devido a uma granulação mais fina e uniforme. Nesse caso, o bolo ele ficará mais úmido. No caso do uso de margarinas, o ideal é que a mesma tenha um teor de 80% de lipídios. Isso é super importante para dar essa maciez ao bolo. Então, se atentam a esse teor de gordura da margarina. O leite. O leite, ele é considerado um alimento completo, pois ele possui elevada quantidade de cálcio, fósforo, gorduras, proteínas, lactose, que é o açúcar do leite, e vitaminas. As funções do leite são a gelatinização do amido, ele aumenta o valor nutritivo das massas, é agente fortalecedor da estrutura da massa, ajuda a regular a cor da crosta, melhora o sabor do produto e ajuda a reter a umidade e também desenvolve o chamado glúten presente no trigo. É importante adicionar a quantidade correta de leite no preparo de bolos, devido às suas múltiplas funções, desde, como já dito, a gelatinização do amido até mesmo o desenvolvimento do glúten. A falta de leite deixa o bolo duro e com textura desagradável. Da mesma forma, o resultado será insatisfatório com a adição de muito leite. Então, a proporção aqui, ela deve ser respeitada. O leite mais indicado para o preparo de bolos é o fluido e integral. O uso de leite em pó nem sempre dá bons resultados. Passaremos a falar agora sobre o açúcar. Açúcar. A maioria das receitas pede açúcares finos, como o refinado ou o mascavo claro, ambos bem solúveis. O açúcar granulado é menos usado, exceto para alguns tipos de bolo. A quantidade de açúcar, ela não deve exceder a da farinha de trigo. Muito açúcar faz o bolo encolher durante o cozimento no forno, ficando mais compacto na parte inferior e não tão bonito. E não podemos esquecer que no caso de bolos, ainda temos o açúcar do recheio e da cobertura. Veremos na prática que podemos diminuir muito o açúcar sem prejudicar o sabor do bolo. Passaremos a classificar os açúcares agora. Açúcar light. O açúcar light é uma mistura de açúcares refinados e edulcorantes, bem mais doce que o açúcar refinado. Para utilizá-lo em receitas, observe atentamente o que diz a embalagem. O mascavo. Ele apresenta melaço, é mais úmido e tem sabor forte, semelhante ao da rapadura. Bom para o preparo de biscoitos integrais, bolos de frutas secas, especiarias e cereais. O açúcar refinado é o açúcar mais utilizado no dia a dia, porque ele dissolve-se rapidamente. É preferido para adoçar bebidas e na preparação de bolos e doces em geral. O açúcar de confeiteiro, ele é bem fino, ele é mais fino que o açúcar refinado. É ideal para coberturas, glacés e merengues e é peneirado antes do uso, geralmente longe do fogo. O açúcar cristal é desse tipo que se obtém os demais açúcares. É a partir do cristal que origina os outros, a maioria dos outros. Com cristais miúdos de cor levemente amarelada, é usado em confeitos em geral.
Temos também os orgânicos, produzidos sem aditivos nem agrotóxicos, do plantio da cana à industrialização. Eles se apresentam nas versões cristal e dourado, que é o demerara, que nós vamos falar logo abaixo. Serve como adoçante e ingrediente de receitas. O açúcar refinado granulado é o que apresenta cristais maiores e é indicado para fazer caldas com brilho e transparência. O de granulação miúda serve para decorar docinhos. Temos também o açúcar colorido e ele se apresenta de dois tipos, o cristal e granulado. Ele leva corantes alimentícios. Seu uso é mais indicado para decorar o bolo, ou o biscoito, ou o docinho. Falando agora do demerara, é aquele açúcar onde os cristais contêm melaço e mel residual da própria cana-de-açúcar. Ele apresenta uma textura firme, ele não se dissolve facilmente e é mais indicado para pães e bolos. O sal. O sal, ele é extraído das salinas, regiões que contêm água do mar exposta à evaporação. As principais funções do sal são essas. Ele age como fortalecedor do glúten, retendo o gás produzido pelo fermento. Ele realça o sabor dos alimentos e ajuda a conservar os mesmos. Passamos agora a estudar os métodos para misturar os ingredientes. A textura de um bolo depende tanto da proporção dos ingredientes, que é a quantidade de gordura, açúcar, farinha e ovos, quanto do método de misturá-los. Ao fazermos a mistura dos ingredientes, devemos ter o propósito de obter uma dispersão homogênea e extensiva dos vários ingredientes do bolo, com máxima incorporação de ar e mínimo desenvolvimento do glúten na farinha. Há vários procedimentos para a mistura, dependendo do tipo de bolo a ser produzido. Dentre eles, o método de mistura com creme, o método básico e o método de mistura em um estágio. Vamos falar agora do método cremoso. Usa-se essa técnica para incorporar o máximo possível de ar. Na mistura à mão, bata a manteiga e o açúcar juntos, até ficarem quase brancos, acrescentando lentamente os ovos e depois a farinha aos poucos, peneirada e alternada com leite. Misture o sal e, por último, o fermento. Faça movimentos em forma de 8 para não deixar sair o ar. Se você for utilizar a batedeira, você usa a margarina com os ovos e o açúcar. Vai batendo em velocidade média até a massa ficar cremosa, macia e homogênea. Normalmente, bate-se de 2 a 3 minutos. E a farinha também, aos poucos, e peneirada e alternada com leite. Misture o sal e, por último, também o fermento. E lembrem-se de desligar a batedeira ou bater quando você for acrescentar a farinha em velocidade baixa. Nos dois casos, completada a mistura, imediatamente despeje nas formas e leve ao forno pré-aquecido. Com esse cuidado, teremos como vantagens uma máxima incorporação de ar na primeira fase da mistura e um mínimo desenvolvimento de glúten na farinha. É importante deixar isso bem fixo, porque o ar é super importante para o crescimento da massa.
Passamos agora ao método de mistura dos ingredientes básicos. Misturar farinha e gordura até uma perfeita incorporação, juntar os ingredientes secos em uma vasilha e à parte, em outra vasilha, os líquidos previamente misturados. Depois, juntaremos gradualmente o resto dos líquidos, misturando-os até uma perfeita liga. Completada a mistura, despejamos o fermento, que deve estar por último, e colocamos nas formas e levamos ao forno. O último método que eu vou falar para vocês é o método de mistura de um estágio. O próprio nome já diz, é um único estágio. Misturar todos os ingredientes de uma vez, exceto o fermento, que sempre deve ser adicionado no final da mistura. Tudo misturado, despejar nas formas e levar ao forno. Assim que a mistura do bolo entra no forno, sua temperatura começa a aumentar, as gorduras começam a amolecer e fundem-se. Ao mesmo tempo, o volume do bolo aumenta por causa do ar que se expande. Esse ar que é o gás carbono, que foi introduzido durante a mistura e liberado pelo fermento químico. Uma crosta fina começa a formar-se na superfície do bolo e logo nosso bolo começa a tomar forma e sabor. Com o intuito de ilustrar o que foi falado até aqui, eu vou enviar um vídeo para que o seu tutor passe para vocês. E se surgir alguma dúvida do vídeo ou da aula, vocês podem estar postando as suas dúvidas no Fórum Tira Dúvidas. Terei o maior prazer em respondê-los. Na próxima disciplina, iremos estudar o mercado de trabalho, as leis que regem o profissional, como elaborar um currículo e como se apresentar em uma entrevista. Então, cursista, até o próximo encontro.